Olá, olá, queridíssimos estudantes do Estado de São Paulo, amigos do Clube de Estudos das Representações Culturais. Estamos aqui para mais uma aula. Gente, estamos indo para a reta final, depois de ter pensado filmoteca, elaborado nossa filmoteca, raciocinado sobre filme, crítica cinematográfica, pensar como se estrutura o cinema. Gente, foi uma viagem espetacular. Não é a última aula. Não vai embora. Fica aí, tá certo? Porque estamos por uma reta final. E para essa reta final, eu não estarei sozinho. Mas antes de falar sobre quem estará comigo, deixa eu dar os créditos da aula. Tá aí na tela. O nome da aula de hoje? Literatura e Cinema. Eu sou o professor Mauro Marcel. O aprofundamento, hashtag, se liga na mídia. Unidade curricular é a segunda, tá bom? Muito além das palavras. Eu, como disse, sou do Clube de Estudo das Representações. Sou não, somos, porque eu não estou sozinho. Junto comigo está a integração crítica, literatura em ação, luta com prática corporal, a estética do corpo e nós aqui, ó. Junto comigo estão no aprofundamento a professora Mara, o professor Juscelio e o professor Mauro Farias. E aqui, presencialmente, está ela, minha parceira de sempre, de todas as ocasiões, professora Tayana Souza. Olá, professor Mauro, estudantes, professores que nos acompanham. É um prazer estar com vocês nessa aula. Eu vim aqui para conhecer um pouquinho mais, né, sobre esse movimento envolvendo o cinema, a literatura. Eu quero conhecer um pouquinho aí, aprofundar esse conhecimento, então, na verdade. Para falar de literatura, eu chamei especialistas, né? Ah, especialista, é isso. E, ó, eu falo do clube porque nós não estamos sozinhos. Quem fala de um clube, não existe um clube de uma pessoa só, né? Então, num clube, claro, estou eu, a professora Amara, o professor José, o professor Mauro Farias, todo mundo que eu chamei para essa aula longa, chamei a professora Fabiana, chamei um monte de gente. E, como sempre, os nossos queridíssimos intérpretes de Libras. Hoje, as maravilhosas, a Carolina e a Bianca. Muito prazer, muito legal estar com vocês. Um grande abraço, muito legal estar com vocês, tá bom? E olha só, vamos lá no nosso debate de hoje. O objetivo da aula. Primeiro, os eixos estruturantes estão na tela. São dois: investigação científica, que vamos continuar investigando, pensando, questionando sobre o processo cinema-literatura, hoje no caso, e processos criativos, porque a gente vai pensar no final dessa atividade na elaboração de uma mostra de cinema. E, professora Tayana, você podia, como tradição nossa, ler o nosso objetivo da aula? Retomando aí os velhos tempos, retomar conceitos básicos do cinema e da literatura e propor um debate sobre as adaptações de obras literárias para a sétima arte. Então, a gente vai falar hoje sobre a adaptação de literatura para cinema e sobre essas possibilidades. Eu tenho tanta pergunta para fazer, mas ainda bem que eu tenho um roteiro, porque você aqui é um espaço privilegiado. Então, antes de começar, olha só, tivemos uma aula 1, onde falamos sobre cinema. É um nome da aula bacana. Gostei legal. Desse nome de aula. Cinema. A segunda aula, crítica. Sensacional. E essa terceira, literatura e cinema. Legal. E, antes de tudo, é preciso definir que cinema e literatura não são artes antagônicas, mas duas expressões artísticas distintas. E aí já trago você para o debate. Porque eu fico pensando, né, na escola, eu vou falar de maneira muito honesta com quem está assistindo, porque eu falo de uma cultura que eu acredito que já tenha morrido, mas que persiste em alguns lugares, de você colocar o filme para poder, sei lá, ocupar um espaço da aula, para os alunos poderem descansar, para poder ser aquele momento de diversão, entretenimento e fruição, que também tem esse momento, mas que diminui a importância do cinema dentro da escola, como se o cinema fosse uma arte menor. E sobre isso, antes de começar a aula, você está falando um assunto legal, né? Sobre o papel da literatura e do cinema no nosso pensamento. Professor Mauro, a gente tem aí um costume, né, de que aquilo que é escrito tem um valor maior do que aquilo que é filmado, né? Então, que está no filme. Então, a literatura, ela ocupa um lugar na arte, assim, quase sagrado, né? Então, intocável, e o filme, ele fica ali para segundo plano. E a gente precisa perceber que, ainda mais hoje, com as diversas linguagens e possibilidades que a gente tem de encontrar aí o público, a gente precisa tirar, né, a literatura dessa casinha e sagrado, trazer, né, todo mundo. É um movimento que já está acontecendo. Eu até falei para o professor Mauro, né, que ao início ali do cinema, ele bebeu da fonte da literatura. Então, ele trouxe narrativas da literatura para o cinema, que a gente vai discutir durante essa aula também, né? Acredito que sim, né? Sim, claro, porque o que acontece, né? A gente sempre teve na visão
da escolástica, da escola, que a escola é um espaço para a gente aprender a ler e escrever, né? Só que, não vou dizer que isso funcionou sempre, mas que isso fazia mais sentido numa época em que havia texto escrito e que o texto escrito possibilitava acesso a, vou dizer entre aspas, a ascensão social, né? E você entrar em alguns lugares que você não poderia entrar se você não soubesse ler e escrever. Mas num mundo onde a comunicação é feita de diversas formas diferentes, essas diversas formas têm que estar dentro da escola e a gente tem que valorizar e ler cada coisa de uma determinada maneira. Isso quer dizer, a literatura não é sagrada e o cinema não é popular apenas. E isso aconteceu, né? A princípio, então, eu tinha aí a literatura... como a mãe aí, né, como a Suprema, e o filme buscando aí personagens, histórias da literatura para ter ali um repertório. Com o passar do tempo e o filme emplacando em nossa sociedade, foi o momento em que, peraí, né, então a literatura foi buscar recurso no cinema, então uma linguagem mais próxima da oralidade, né, diálogos mais curtos, trazendo o cinema para a literatura. Então essa integração já tem acontecido. Verdade. E tem gente que se choca quando a gente fala isso, fala assim, puxa vida, a literatura, ela pode estar dentro do cinema, ela pode estar dentro do teatro, mas pensa assim, falar com você que está em casa, olha só, ou na escola, ou no celular, no carro, no automóvel, no ônibus, é assim. Quando a literatura surgiu, ela não tinha o livro como suporte. A literatura surgiu oralmente. Um dos exemplos que eu posso dar para você é Homero. Homero, ele descreveu a Odisseia. Mas a Odisseia ele não escreveu, ele apenas colocou no papel. Porque a Odisseia era cantada pelos gregos, né? Era passada de pai para filho de maneira oral. Então, as histórias orais, das mitologias, né? da Grécia e tal, perdão, elas passavam oralmente. Com o passar do tempo, a forma de acessar a literatura foi se aprimorando até que surgiu um veículo novo, chamado livro encadernado. Então, para um grego lá do período homérico, ter acesso a esse livro que você tem em mãos e você acha sagrado, a fonte da literatura, não é Homero. Para ele, Homero é oral. Da mesma forma que para a gente, falar que cinema não é literatura, você tá meio que descompassado com um período histórico, porque assim, a literatura, ela tá no teatro, senão Shakespeare não seria literatura. A literatura, ela tá no cinema, a literatura, ela tá, sei lá, no TikTok, não sei, vamos debater sobre isso. E a gente também tem as literaturas aí africanas, também, que tem uma forte tendência à oralidade, então essa coisa de pai para filho. A literatura indígena. Exatamente. Então, é outra linguagem. Quer ver um exemplo bem legal? Olha só, eu trouxe pra gente aqui na aula um trecho de O Cortiço, de Aloysio Azevedo, para poder falar sobre como funciona o processo literário e como funciona o processo cinematográfico. Muito do que nós já vimos ao longo dessas aulas. Olha só que bacana. Vou ler só um trechinho do Cortiço. Olha só. Cena inicial do capítulo 3 de O Cortiço, de Aloysio Azevedo. Você que está em casa, paciência agora comigo, olha só. Eram 5 horas da manhã e o Cortiço acordava, abrindo não os olhos, mas a sua infinidade de portas e janelas alinhadas. Um acordar alegre e farto de quem dormiu de uma assentada 7 horas de chumbo. Como que se sentiam ainda na indolência de neblina as derradeiras notas de uma guitarra da noite antecedente, dissolvendo-se a luz loura e tenra da aurora, que nem um suspiro de saudade perdido em terra alheia. A roupa lavada que ficara de véspera nos coradouros umedecia o ar e punha-lhe um farto acre de sabão ordinário. As pedras do chão esbranquiçadas no lugar da lavagem e em alguns pontos azuladas pelo anil mostravam uma palidez grisalha e triste, feita de acumulações de espumas secas. Continua comigo, paciência, olha só. Entretanto, das portas surgiam cabeças congestionadas de sono. Ouviam-se amplos bocejos, fortes como o marolhar das ondas, pigarreava-se grosso por toda parte. Começavam as xícaras a tilintar, o cheiro quente do café aquecia, suplantando todos os outros. Trocavam-se de janela para janela as primeiras palavras, os bons dias, reatavam-se conversas interrompidas à noite. A pequenada cá fora traquinava já, e lá dentro das casas vinham choros abafados de crianças que ainda não andam.
No confuso rumor que se formava, destacavam-se risos, sons de vozes que altercavam, sem se saber onde, grasnar de marrecos, cantar de galos, cacarejar de galinhas. De alguns quartos saíam mulheres que vinham pendurar cá fora, na parede, a gaiola do papagaio e os louros. À semelhança dos donos, cumprimentavam-se ruidosamente, espanejando-se à luz nova do dia. Perdão pela minha leitura meio atrapalhada, que eu estou tão ansioso para poder falar o que eu vou falar agora. Volta para mim um instantinho. Olha só o que acontece. O cortiço abre os olhos. Então, imagina, você pega lá o cortiço, imagina isso cinematograficamente falando. Você pega lá as janelas do cortiço, uma janela. Aí você vai ampliando e você mostra da janela o cortiço um pouquinho maior. Então você inicia a imagem a partir de uma janela. Curta, de uma janela. O cortiço abre os olhos, tipo, o cortiço abre na janela. Aí você vai ampliando e vai como se fosse uma câmera ampliando o espaço e mostrando mais e mais e mais, até o leitor se dar conta do que está acontecendo. Isso é o que a literatura faz. Olha só, bem, rapidinho, aqui ó, na tela. Eram 5 horas da manhã e o cortiço acordava, abrindo não os olhos, mas a sua infinidade de portas e janelas alinhadas. Então ele vai abrindo. Então a própria narrativa ela vai criando uma imagem, né? Exatamente. E como que o cinema vai se apropriar dessa imagem para trazer para a gente? Usando os recursos que eles têm, né? Eu vou pegar uma outra sequência de imagens agora que a gente já usou aqui nesse aprofundamento, nesse componente, para poder construir uma outra narrativa. Olha só, estou falando do cortiço. Sem mostrar a imagem, só comigo agora, olha só. Você tem imagina uma cena de uma janela. Aí você amplia, você vê as crianças, as mulheres saindo, os papagaios sendo colocados. Aí você amplia mais, você tem a imagem do cortiço, aquele rebuliço de gente, aquela quantidade de gente. Ele dá essa impressão pra gente escrevendo. E um barulho, eu estou pensando também em um barulho, né? Um barulho crescente. Barulho, o cheiro úmido, que faz das roupas, né? Tudo isso aí. O barulho, parece um zum, 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 né? Tal. Agora, olha só. Olha a tela. Vamos lá. Tem uma personagem aí na tela. Se eu fosse literário, nesse momento, literato, eu falaria, olha, um homem chora, tal, um plano fechado. Você não tem nada do que está ao lado. Você não tem imagem ao lado. Tem um rapaz chorando. Sabe que eu imaginei um jogo de futebol, o time perdendo. Então, mas começa a criar expectativa. O que está acontecendo? Esse rapaz está chorando. Aí, continua na imagem sem corte. Por favor, direção, olha só, estou dirigindo o cinema agora. Vamos lá. Dessa imagem, você amplia um pouco e faz um corte e mostra uma cena em plano médio. Nossa, então não era o que eu estava pensando. Eu vou relacionar essa imagem que está na tela agora do rapaz chorando com essa imagem. Olha só, você corta do rapaz chorando para uma outra cena, que você tem lá um barco que está em cima de um pier, que é de um local, parece uma marina, algo do tipo. Eu já estou construindo uma mensagem. Um vendaval, um tsunami, enfim. Exato. Exato. De um plano close, de um plano fechado para um plano médio, você já tem uma estrutura. O cinema constrói a narrativa a partir de imagens. E aí eu vou fazer o seguinte, deste plano curto, do rapaz chorando, para este plano médio, eu vou dar um plano geral. A minha câmera, ela amplia, e eu mostro isso aqui. Uma cidade. E aí eu já começo a construir uma ironia. Porque olha só, eu tenho uma cena em que tem um rapaz chorando, em algum lugar dessa cidade um rapaz está chorando, porque em algum lugar dessa cidade aconteceu uma tragédia. Sim. E agora está tudo bem ali. Não, a vida segue normal. Mesmo. Eu posso fazer o caminho oposto. Eu posso, numa câmera maior, e mostrar que está tudo normal. Sim. Diminuir. Opa, voltei aqui. Diminuir. E aí mostrar que está tudo normal, mas tem algo acontecendo de errado. Até que isso impacta eu querendo dirigir esse cinema, eu acho que é mais impactante começar com a pessoa chorando do que mostrando uma cidade. Nesse caso, não sei se eu fui... Pessoal do cinema, concordo. O que vocês acham? Eu crio um gancho. Peraí, eu crio uma curiosidade. É. Por que ele está chorando? Nossa. E aí, olha, tá aqui, eu já mostrei para vocês em outras aulas, eu mostro aqui. Ó, no cinema, os cortes estabelecem relação entre os planos e dão continuidade à narrativa. Descrevem ou dramatizam os planos gravados. Então, o que acontece? Olha só, eu posso partir de um rapaz chorando,
para mostrar algo maior, o motivo, para mostrar uma outra relação. E vou criando relação entre os cortes e vou construindo uma história. Posso fazer o oposto? Posso. Aí é a escolha do diretor. E eu imaginei assim, que se fosse o oposto, teria que deixar mais tempo aquela cidade, mostrar mais aquela cidade, depois de um tempo maior você chegar nas outras imagens. Foi o que eu fiquei imaginando aqui, para fazer mais sentido, aqui na minha cabeça. Entendeu? Exatamente. Então a gente pensa assim, por que eu trouxe esse tipo de debate para aqui? Porque quando o rapaz decide escrever um livro, ele tem que pensar nessa estrutura através de palavras e criar arte. O cortiço abre os olhos, metáforas, metonímias, antíteses e tal. Quando o rapaz decide dirigir um filme, produzir um filme, ele tem que pensar em como essa sequência de imagens vai trazer sentimentos, vai trazer uma narrativa. Quando ele decide transformar um livro literário numa obra cinematográfica, essas escolhas têm que ficar, de alguma forma, casadas, para que a gente tenha a noção de que, olha, o livro está aqui, porém, o filme é outra coisa. Não é a reprodução automática do livro. Você me lembrou do Início de Inocência. Fala para mim. Então, tem o livro, né, Inocência, que é uma obra literária, e a gente tem uma reprodução feita por Walter Lima Jr., que foi a terceira versão já de Inocência, e o início desse filme, ele começa com a formação ali da borboleta. Então, eu tenho uma crisálida se transformando em borboleta em tempo real. Gente, se você parar só aquele tempo para ficar observando aquela imagem e o som que vem trazendo, você já fixa na tela esperando o que vai acontecer. Por que dessa borboleta? Que é o nome da protagonista ali do filme. Inocência. Que no filme ela é protagonista, mas no livro ela não é tão protagonista assim. Mas não se perde o sentido. A história continua tanto no livro como no filme. O filme não perde para o livro em nada. Né, exatamente. E é sobre esse debate que a gente tem que fazer. Porque foi o que eu falei no começo como provocação, de que a gente coloca lá o filme para a gente poder relaxar um pouco na aula, ficar mais leve. Quando, na verdade, a gente tem que interpretar o filme na medida de que o filme tem uma forma de se expressar legítima e também é arte. Se eu estou colocando, aí eu vou provocar você, professora, se eu estou colocando a literatura lá no patamar de, olha, a arte intocável, eu tenho que colocar o cinema também. Porque eu tenho obras cinematográficas que são obras de arte, obras geniais. Então, mas não sei se você já viu isso na sua escola, por exemplo, o professor está passando um texto, ele está dando aula na lousa. O professor está passando um filme, esse aí está matando aula, porque isso não é aula. Já viu isso em algum lugar? Nossa, então, exatamente por isso que a gente está num componente chamado Clube de Estudos das Representações. Porque o que a gente fala desde o começo, que o cinema, o vídeo, o curta-metragem, longa-metragem, não importa. O vídeo é uma forma de representar a arte. Teve uma sequência de aulas aqui que a gente falou sobre como o cinema, ele representou e ajuda a construir o nosso imaginário em relação à realidade. Porque o que acontece? As personagens, para mim, é muito forte, sabia? A gente tinha uma visão de mundo antes, tem uma visão de mundo agora. Antes de existir o cinema, a gente pensava que Cleópatra de um jeito, depois do cinema de outro. Quando a gente pensa em Segunda Guerra Mundial, a gente não pensa, teve uma guerra lá no passado. A gente pensa a partir dos filmes que nós vimos. E assim, professor Mauro, retomando a metodologia, se você passa um texto, você lê um texto, não discute aquele texto, não contextualiza, fica vago. A mesma coisa é o filme. Se você passa um filme, mas não contextualiza, não busca ver a linguagem, é a mesma coisa, né? O veículo pode mudar, então a linguagem pode mudar, mas é a forma que você trabalha que faz toda a diferença, né? Tem que fazer sentido, tem que representar as representações. Você falou do filme, é a mesma coisa da gente passar um livro, leia o livro. Peraí, leia o livro? Não, vamos fazer alguma coisa com esse livro aí. Sentar, vamos discutir, fazer uma roda de conversa. E é sobre isso, porque eu falei agora que a literatura é fato, quando a gente fala de muitos livros literários, olha, os livros, eles ajudaram a compor a cultura nacional. E os filmes? Quais filmes? Porque, assim, quando eu penso em filme brasileiro, livro brasileiro, que retrata o Brasil, eu vou pensar em Macunaíma, vou pensar em Vidas Secas, sei lá, vou pensar em diversos livros que, de certa forma, a escola me falou, olha, isso aqui é bom porque isso aqui é Brasil. Acho que o primeiro que eu fiz dos clássicos foi Guarani. O Guarani. Marcou muito, porque foi o primeiro, sabe? Então... Mas tem filme que trouxe isso também? Tem. Olha só, na tela tem alguns livros brasileiros
que foram adaptados para o cinema. Ai, que legal. Olha só, esses livros aqui são livros que foram para o cinema. Ó, Vidas Secas, Graciliano Ramos. Pus na tela, vou ler, tá? O Alto da Compadecida, do Ariano Suassuna, os livros. A Hora da Estrela, da Clarice Lispector. Eles Não Usam Black Tie, do Jean Francisco Guarnieri. São Bernardo, do Graciliano Ramos. A Morte de Quincas Berro d'Água, na verdade, A Morte e a Morte de Quincas Berro d'Água, que é o nome do livro, do Jorge Amado. Capitães da Areia, do Jorge Amado também. Cidade de Deus, do Paulo Lins. Vida de Menina, da Irena Murley. Memórias Póstumas de Brás Cubas, Machado de Assis. São livros que foram transpostos, de alguma forma, para a literatura, para o cinema. E aí, ó, a mesma lista, mas aí eu mudo o nome dos diretores, né? Tá na tela, é outra lista, que são os mesmos. Nelson Pereira dos Anjos, do Vidas Secas, o Guel Arraes, que fez o Alto da Compadecida, A Hora da Estrela, Suzana Amaral. Ou seja, alguns títulos até mudaram. Tipo, Memórias Póstumas de Brás Cubas, tá aí, Memórias Póstumas de Brás Cubas, mas o título seria apenas Memórias Póstumas, né? O nome do filme. Então, a gente tem que pensar que, será que esses filmes que estão na tela, eles são adaptações, eles são citações, apenas são referências? Eu posso dizer que eu li o livro, e eu falo para você, porque você faz aula sobre isso e outro componente, outro aprofundamento. É possível dizer que os estudantes leram o livro a partir de terem visto o filme? Sim. Mas então, para pensando ali na lista, o Alto da Compadecida, o Alto da Compadecida também não perde nada, né, para o livro. Então, a gente acaba fazendo essa comparação, mas o importante é que você tenha a percepção ali da personagem, da narrativa, enfim, na verdade, entenda e contextualize aquela história, né, e faça sentido. O Alto da Compadecida é sensacional, né? Eu acho que, assim... É que eu pensei nele na hora que você mostrou. Não, mas é sensacional, porque, assim, é um filme que, quando eu parei... Na verdade, assim, eu já tinha lido a peça, né, uma peça de teatro antes, e agora eu conhecia antes de ter contato com o filme. Agora, quando eu leio a peça de teatro, para reler às vezes alguns trechos, é a voz do João Grilo, do Nath Tergaile, né, do Celton Mello, falando, porque o filme ficou tão grandioso que é aquilo. E não sei se dá para fazer de novo, né? Os caras fizeram tão bem. Verdade. Olha uma lista na tela, ó, lista de filmes brasileiros com mais de 5 milhões de espectadores. Tem alguns filmes, assim, tá bem pequenininho para você, tá com o celular na mão, eu sei que tá bem minúsculo, mas olha só, os filmes mais assistidos no Brasil, de todos os tempos, olha só, Nada a Perder, que não é adaptação, Minha Mãe é uma Peça 3, Os 10 Mandamentos, Tropa de Elite 2, e aí, no quinto colocado, uma adaptação de um livro do Jorge Amado, que é Dona Flor e Seus Dois Maridos. E aí vem Minha Mãe é uma Peça 2, A Dama da Lotação, Nada a Perder 2, Se Eu Fosse Você. Aí eu trouxe mais próximo pra gente, olha só, uma lista dos filmes mais vistos no Brasil. No Brasil. O primeiro filme mais visto no Brasil de todos os tempos é o Vingadores Ultimato. Quase 20 milhões de pessoas foram assistir esse filme. O Brasil só entra na 7ª colocação aí, olha só, com 11 milhões, com Nada a Perder, que não é literatura também. Minha Mãe é uma Peça 3, 10 Mandamentos, Tropa de Elite 2, ou seja, a literatura só vai aparecer em 12º colocado, junto com os demais. Então, é um outro debate que a gente vai fazer como proposta, é a Mostra de Cinema, que é um debate que tem que estar presente quando a gente vai falar de cinema no Brasil e adaptações, que é a presença do cinema norte-americano aqui no Brasil. Ou seja, pode voltar para a gente, por favor? Olha só, o que acontece? Quando a gente vai pensar cinema no Brasil, a gente tem que, puxa vida, vamos pensar em identidade nacional, como é que eles representam o Brasil, mas também temos que pensar assim, como é que o cinema é visto no Brasil? Porque no Brasil, quando a gente fala em cinema nacional, cinema brasileiro... filme nacional. Então, né, puxa vida, é ruim, mas é ruim comparado ao quê, né? Porque o filme nacional é maravilhoso, assim, a gente tem filmes que, assim, Cidade de Deus, por exemplo, é uma aula de cinema. É a questão da identidade mesmo, a gente vai ter um problema de identidade, da gente acabar valorizando mais, não só no cinema, o que vem de fora do que a cultura do nosso país.
É verdade. Pensar o cinema nacional é pensar a nossa identidade, né? Sim. E quando a gente fala de cinema, assim, a invasão do filme norte-americano, não é do filme estrangeiro não, tá? É a invasão do cinema norte-americano aqui, que são filmes bons, sensacionais, mas a gente tem que pensar nisso que eu vou fazer agora. Olha, vou chamar a professora Tayana para fazer uma viagem comigo ao cinema nacional através do Brasil. Quer ver? Ó, tá na tela. Filmes brasileiros pelo Brasil. Temos aí, ó, filme Limite, que é um filme de 1930, é do Mário Peixoto. Eu não vou ler a resenha, não, não vou ler o pequeno trecho, não. Não conheço, sou sincero em dizer que eu não vi. Mas eu chamo a atenção sua para o mapa. É um filme que se passa no Rio de Janeiro. Ou seja, apresenta o Rio de Janeiro de alguma forma. Olha só na tela, temos aí, ó, Deus e o Diabo na Terra do Sol. É do Glauber Rocha, 64. E olha, é um filme que ele retrata de maneira primorosa a Bahia. A Bahia. Nessa viagem pelo mapa do Brasil, olha só, temos aí Vidas Secas, lá em Alagoas, né? Nelson Pereira dos Anjos, que é a literatura e cinema se encontram. Mas, olha só, Ceará, Terra em Transe, Glauber Rocha, 67. Glauber Rocha. A gente quer conhecer o Brasil de alguma forma, a gente tem como conhecer o Brasil, entrar em contato com o Brasil, né? Mas, olha só, São Paulo, O Bandido da Luz Vermelha. Esse também não assisti. Esse filme aí, ele dói de tão bom, viu? É de 68, mas assim, é espetacular. São Paulo, a Sociedade Anônima é um clássico. São Paulo. E para que dê tempo de eu falar todos, olha só. Temos a Cidade de Deus, Rio de Janeiro, 2002. Vamos conhecer o Brasil. Olha só, Pagador de Promessas, Bahia. 62. Esse Pagador de Promessas, ele ganhou a Palma de Ouro em Cannes. É mais importante que o Oscar. E as pessoas comentam tão pouco, né? Um negócio... Às vezes nem conhece, né? Fica apagado em meio a tantos filmes, né? Tantas séries que a gente tem. E o cinema tem isso, viu, professora? Porque assim, no cinema, tem toda hora estão divulgando filme novo que sai. E não tem cinemas que, no Brasil, não tem essa cultura de passar filmes antigos. Aquele cineclube que passa um filme, sei lá, de 62, Pagador de Promessas, não tem essa cultura. Não é difícil. Sempre a novidade, sempre o filme novo, sempre o lançamento. Porque cinema é mercado, né? E aí tem que atender sempre o novo, inusitado. E a gente precisa pensar cinema também como cultura. Verdade. Né? E pensar identidade. Como exato. E por falar em identidade, olha só mais um aí, ó, Macunaíma. Olha que Macunaíma eu coloquei em 2 estados. Por quê? Porque ele viaja pelo Brasil, ele é loucão. Ele sai lá de Roraima, vai para São Paulo, passa pelo Rio. Macunaíma é um filme doido. Assista esse filme. Tá aqui, ó. Central do Brasil. Eu coloquei 3 lugares, sabe por quê? Porque ela sai do Rio de Janeiro e ela sobe para o Nordeste para levar o menino para conhecer o pai, né? Tipo um road movie, ele passa pelo Brasil. É um filme muito interessante. Indicado ao Oscar, né? O último filme brasileiro indicado ao Oscar de melhor filme. Walter Salles. Pichote, A Lei do Mais Fraco. É um filme triste, que dói. É um filme impossível. Mostra São Paulo. Ilha das Flores, de 89, né? Pesado, do Sul, pesadaço, né? Um filme complicado. O polegar, é o opositor, né? Sim, vai falar do ciclo do tomate ali, né? O tomate Mas não é bem isso, mas enfim, mas vale a pena assistir. Eles usam Black Tie, né? É um filme mais quase que militante, 89, né? Um dos últimos filmes antes da Ancine, né? Ter a renovação, fechamento da Ancine e tal, então a retomada. E aí pergunto para vocês, o cinema brasileiro representa legitimamente a identidade nacional? Pergunta para a professora Tayana, coloquei na parede, contra a parede. Contra a parede mesmo, né? Eu acho que, a princípio, sim, mas em algum momento, eu não entendo tanto de cinema para dizer isso, mas em algum momento se perdeu nessa tentativa de, vamos vender. Então, a gente vê ali no início essa busca da identidade, mas em algum momento, é que eu não lembro historicamente na linha do tempo ali, mas em algum momento o cinema foi se perdendo, querendo vender, querendo buscar de fora e acabando perdendo. Acho que foi o inverso do que aconteceu na literatura. Vê se eu... Olha que bacana. Foi o inverso do que aconteceu na literatura, que a literatura ela vinha presa aos moldes internacionais, a Europa e tal, e depois foi achando identidade. Já o cinema, ele veio buscando identidade e depois ele vai perdendo. Pelo menos é assim que eu enxergo. Adorei esse papo.
papo. Adorei essa observação, porque é verdade. E esse recorte que eu fiz foi um recorte mostrando, olha, tá aqui, tá ali. Mas eu mostrei no começo, o cinema popular, o que tem grande público, eu acredito que não está muito preocupado em mostrar a identidade do povo brasileiro, não. E é dessa forma que a gente termina. E toda vez, professora Tayana, eu termino a aula com uma indicação de filme. Olha só. Lá. Indico para vocês, olha só. A Hora da Estrela, da Suzana Amaral. É um filme inspirado numa obra literária, Censura 12 anos, de 85. O filme baseado na obra homônima, né, que tem o mesmo nome, A Hora da Estrela. A Clarice Lispector é a autora do livro e a Suzana Amaral a diretora. E, assim, a obra cinematográfica é genial, o livro é genial também. E espero você na próxima aula, que estará comigo daqui a pouco em uma outra aula. Vamos lá. Então é isso. Avalie a nossa aula, diga o que você achou, tá o QR Code na tela e o link. Muito obrigado, professora Tayana. Eu que agradeço. Tchau, tchau, gente. Até a próxima. Valeu.